Porque vai testar ele com vontade, né? Não, as perguntas capciosas aí, né? Não, você acha que é capcioso? Não, tô brincando. Eu acho que para você não, cara. Ao seu comando. Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos aí. É um prazer. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar apresentando aí um tema de autopesquisa. Só para me apresentar, meu nome é Cristóvão, eu sou médico, sou voluntário da OIC, Organização Internacional de Consciência Terapia, principalmente na função lá de consciência terapeuta. E esse tema, particularmente, eu pesquiso desde 2008, quando eu fiz a formação para consciência terapeuta. Então, foi o meu tema pessoal de pesquisa. E desde então venho aprofundando e estudando essa temática. Eu estou escrevendo um livro desse tema, que é um tema relacionado à consciência terapia da vontade, que é a volicioterapia. E nós já apresentei várias palestras, cursos desse tema, e nós temos um grupo na OIC, na consciência terapia, que é um grupo que a gente chama o grupo da vontade. Nós temos vários grupos temáticos lá. Um dos grupos que nós apresentamos lá é especificamente com essa temática aí da vontade, onde a gente aborda, entre outras questões, as voliciopatias, que são essas disfunções da vontade. Esses grupos, na OIC, não são bem cursos, mas são temáticas para a gente poder trabalhar consciencioterapicamente, principalmente do ponto de vista da autoconsciência terapia, o processo da vontade. Uma coisa interessante que a gente observa é que qualquer processo de reciclagem que a gente queira fazer, de mudança pessoal, inevitavelmente você vai ter que mexer na vontade. Isso é quase que uma condição assim, inseparável. A gente vê que ao melhorar, ao fortalecer a vontade pessoal, a gente favorece também as mudanças. E é muito difícil você fazer qualquer mudança sem, de fato, mexer ou fortalecer a vontade pessoal. Então, esse é um dado interessante para a gente pensar nessa temática. Quando a gente trabalha lá no grupo, a gente trabalha com essas duas questões. Fortalecimento, a melhoria, a reciclagem da vontade pessoal e as reciclagens que a pessoa está querendo implementar na vida. Ok? Eu tenho uma proposta aqui de apresentar na verdade, assim, para a gente avaliar esse tema voliciopatia, existem vários vieses, várias maneiras da gente poder abordar esse tema. Eu trouxe uma particularmente própria aqui da minha autopesquisa, que eu acho muito prática e muito interessante para a gente poder trabalhar no dia a dia a questão da vontade. De que modo que a gente pode fazer essas reciclagens. Então, eu vou dar uma geral aqui no tema e depois eu vou particularizar assim, na questão da minha autopesquisa, de como que eu abordo esse tema, de como que eu acho que é interessante, com base também nas heteropesquisas que a gente observa lá dos evolucientes na OIC, pesquisas bibliográficas também. Então, vou mostrar uma hipótese aí de pesquisa, de abordagem desse tema mais própria, ok? Eu vou tentar passar essa temática, mas vocês podem ir interrompendo, podem ir perguntando, para a gente poder esclarecer cada ponto que está sendo abordado, ok? Então, fica aberto aí as perguntas, mas a gente vai tentar, pelo menos nesse tempo, aí, passar essa temática. Então, eu trouxe aqui primeiro slide ali, que é a questão da voliciopatia. Então, uma proposta aí de definição, né, de conceitualização desse tema. Na verdade, como é que a gente poderia encarar a voliciopatia de modo prático? É uma disfunção, ou seja, a vontade da pessoa não está funcionando. Esse atributo consciencial ou mental somático não está funcionando de alguma forma. E ela vai atuar, depois a gente vai ver na definição de vontade, em duas questões básicas. Ou a pessoa ela não quer ou ela não consegue fazer.
Então, ou ela não tem aquele querer, aquela disposição íntima para fazer, ou ela quer até fazer, mas não consegue, de alguma forma, executar aquilo que ela está se propondo. E aí vai desde ações básicas do dia a dia, da rotina, até empreendimentos maiores, proexológicos ou evolutivos, ok? Então, essa é uma ideia da vontade. Obviamente, se a gente for ver vontade, cada nível evolutivo vai ter um nível também de vontade. Então, a gente deve pensar do ponto de vista, para cada nível evolutivo, cada um tem um potencial, uma série de capacidades, já habilidades desenvolvidas. Então, se ela está dentro daquele potencial, de certa forma, ela está atuando com uma vontade saudável. Se ela está abaixo daquele potencial, ela vai estar em subnível evolutivo, ou seja, ela vai estar abaixo, apresentando um processo de disfunção da vontade, ok? Mas, assim, comparativamente, obviamente, a vontade do serenão é muito maior que a de um desperto ou de um pré-serenão. Então, não dá para a gente fazer essa comparação, isso serve como modelo evolutivo, mas o ideal é a gente avaliar cada um dentro do seu potencial. Está usando esse potencial, ela está abaixo desse potencial. Ok? Alguém quer alguma questão aí sobre o conceito? Tudo certo? E aí eu trouxe só a título de exemplo, a gente não vai aprofundar, a não ser especificamente que alguém queira, a gente pode entrar em alguma dessas. Na verdade, assim, o que a gente pode dizer? A vontade, a voliciopatia, é uma disfunção e ela se manifesta de diversas maneiras. Aqui tem exemplos de algumas, existem outras. A gente poderia dizer, são tipos de voliciopatias, né? Uma classificação de voliciopatia ou manifestações voliciopáticas, né? Maneiras que a pessoa se manifesta. Então, por exemplo, ali a assídia, né? Que é um processo da preguiça, né? da ociosidade, né? Só para a gente dar uma pincelada rápida em cada uma dessas manifestações, para a gente ter uma ideia aí de quais vieses, né? que a voliciopatia pode se manifestar. Pode ser o processo, por exemplo, da acrasia. A pessoa, ela sabe muitas vezes o melhor a fazer, mas ela não consegue, ela faz a opção pelo pior. Está muito relacionado ao processo de vícios, né, de toxicomania, obesidade, então tem esse processo aí da acrasia. O autoderrotismo, que a pessoa ela não se sente capaz de fazer aquilo que ela deseja, aqueles objetivos que ela traça para ela, não se sente autoconfiança, capacidade, alta eficácia para realizar aquilo que ela está querendo. De alguma forma, ela tem desconfiança dela mesma, baixa autoconfiança, insegurança para realizar os objetivos. O código mental fixo, isso está num livro chamado Mindsets, não sei se alguém já leu, então ele trabalha muito essa temática. Mais ou menos é assim, uma mentalidade fixa, ou a pessoa ela acha que ela é boa ou ela é ruim, ou ela é competente ou incompetente, ou ela é inteligente ou é burra, é como se ela nascesse com essas qualidades fixas. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que quando ela vai fazer qualquer ação, se ela erra, né, se ela se expõe ao erro, ela se sente incompetente e baixa a própria autoestima. Então, é uma espécie até de orgulho, vamos dizer assim. Então, ela tem uma dificuldade de se expor, porque expor é um risco para mostrar a incompetência. Porque se ela errar, ela vai provar para ela ou para os outros que ela é burra, ela é incompetente. Então, ela não se arrisca. Então, isso trava, de certa forma, as ações da pessoa. O processo da compulsividade, que é um processo de uma imposição íntima muito forte para realizar determinada ação. O exemplo disso é o transtorno obsessivo-compulsivo, que a pessoa tem lá, por exemplo, uma obsessão de contaminação, e aquilo vem uma imposição muito forte, interna para a pessoa, fazer um processo de limpeza, por exemplo, compulsivo de lavagem das mãos. Então, esse processo ele é irresistível, a pessoa não consegue cessar, ele domina a vontade da pessoa, ele impõe o processo para a vontade da pessoa, ela realiza aquela ação mesmo não querendo, mesmo sofrendo com o processo.
Nós temos o processo do conflito volitivo, uma outra voliciopatia, né? Que é mais ou menos um antagonismo de querer. A pessoa, ela quer mudar, ela quer fazer alguma coisa, por outro lado, ela quer ficar do jeito que ela está, no mesmo patamar hoje. Então, ela quer fazer um hábito novo, né, implementar um hábito novo na vida, mas, ao mesmo tempo, fica conflitante com os hábitos antigos que ela tem. Então, ela fica nesse conflito e acaba ficando no baixo nível de produtividade. A questão da decidofobia, que é a dificuldade de decidir, de se posicionar frente às questões mais críticas da vida. Então, a pessoa fica hesitante no meio do caminho, então acaba também não manifestando assim, a sua vontade. A dependência, que é a incapacidade da pessoa de decidir por ela própria as questões, então ela depende de outro, é como se a vontade dela, ela perdesse a autonomia da vontade, ela depende de outro para decidir, para tomar as próprias decisões da sua vida. A dispersividade é um processo que a gente vê muito hoje, que é uma incapacidade da pessoa também produzir, ter uma produtividade organizada, metódica das coisas. Então ela, às vezes, se programa, faz um planejamento, mas ela vai se dispersando no caminho, né? De alguma forma ela vai se envolvendo em outras atividades, existe um processo aí de motivação associado também, e ela não consegue atingir os seus objetivos, ela se dispersa, ela não consegue ter foco. A ectopia volitiva é uma espécie de hipervolição, só que anticosmoética. A pessoa tem muita vontade, só que é uma vontade exacerbada. Exemplo disso são os ditadores, né? As pessoas com uma vontade totalitária, que elas impõem a vontade através da força. Em geral, a pessoa tem uma autoconfiança acrítica, né? Anticosmoética, de querer dominar, de exercer o poder, e ela vai pegar justamente as pessoas mais fragilizadas ou com vontades mais débeis para dominar o processo. A idealização patológica é um processo assim, uma espécie de autoassédio temporal, onde a pessoa ela se fixa em processos do passado ou do futuro. Por exemplo, ela fica assim, se eu tivesse feito tal coisa no passado, hoje eu poderia estar fazendo isso. Quando eu tiver tal condição, quando eu tiver dinheiro, quando eu me formar, eu vou fazer tal ação. Ela condiciona ou o passado ou o futuro a ação do presente. Só que acontece, ela fica travada, ela não faz a ação do presente porque ela fica nesse processo aí, ou do passado ou do futuro. A impulsividade é uma ação abrupta que a pessoa faz, onde ela interrompe o processo da vontade. A vontade ela tem basicamente 4 fases. Toda ação que a gente vai fazer, a gente tem uma intenção, um propósito, você faz depois uma avaliação dos prós e contras, decide e aí você implementa a ação. Na impulsividade isso é interrompido, a pessoa age, vamos dizer assim, sem pensar, sem decidir, sem refletir, né? Isso está muito associado ao processo de ansiosismo, né? Por exemplo, a pessoa está lá num debate, daí vem aquele impulso, aquele desejo de falar e ela fala, sem pensar. E às vezes interrompe, é fora do contexto, faz vamos dizer assim, atravessa um processo que ela poderia ter esperado. A intrusividade é uma espécie aí de contágio volitivo patológico. Todos nós somos influenciados pensemicamente e a vontade nossa é influenciada o tempo todo. Se a gente está próximo de pessoas que têm vontade forte, a gente tende a apresentar uma vontade forte. Ou isso facilita, predispõe. Do lado contrário, quando a gente fica próximo de pessoas que têm hábitos ruins, isso também nos influencia negativamente. Então a pessoa pode ser influenciada por ambientes ou por pessoas de vontade forte ou fraca. No caso aqui seria essa influência negativa, patológica, esse contágio patológico. A multivolicionalidade é a questão da pessoa que ela quer fazer muita coisa, né? Ela deseja muita coisa, mas consegue fazer muito pouco. Então esse é o processo meio infantil, né? A pessoa quer muita coisa, ela deseja muita coisa, aquele processo da criança, só que já se manifestando no adulto, mas não consegue realizar muita coisa, ela não consegue
pegar um objetivo e ir até o final. Ela fica sempre querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a procrastinação, que é bastante conhecida, aí, esse processo de adiar as ações ou as decisões. Ok, então isso foi só uma pincelada aí para a gente ter uma ideia das diversas possibilidades, existem outras além dessa, de manifestação das voliciopatias. Mas a proposta que eu trago aqui é um pouco diferente, a gente pode depois entrar nessa temática, se alguém quiser, ou aprofundar algum desses temas aqui. Sou eu aqui, Antônio. Oi, Antônio. Parece que na questão da vontade aí, tem um lado também da intencional. Por exemplo, a questão dos ditadores. Eu tenho um capítulo sobre vontade no meu livro, tem um livro sobre vontade e tal. É que eles têm uma vontade intensa, porque se fala muito em vontade para cá, mas a palavra vontade realmente ela é neutra, né? Ela tende para o lado patológico, como você está explicando, e tem para o lado positivo, né? Mas tem aquela vontade que se origina da má intencionalidade. Os ditadores, de modo geral, aqueles governantes autocráticos, Sim. aquelas pessoas que realmente não estão aí para o bem da humanidade e tal. Então, há uma intenção, há uma vontade forte. Por exemplo, Hitler tinha vontade, mas o que ele fez? Né? Muitos ditadores, Napoleão Bonaparte, e tem inúmeras figuras aí da história que tinham uma vontade imensa, mas tudo doente. Parece que o que você citou aí foi assim, uma vontade que mais patologia do que do processo da intenção, né, parece. Não, sim. Tem esse lado também, existe esse lado cruel da nesse vontade. caso, a gente está abordando o processo da vontade, mas obviamente que existe a patologia da intenção, é associada. A vontade e intencionalidade está muito associada, né? Então, existe um processo de disfunção e da intencionalidade junto, né? Sem dúvida. Exatamente. Você sabe que a palavra mas a manifestação que a gente está focando aqui é nesse da vontade da pessoa, vontade forte. A vontade em si. E vontade em si de dominar, de realizar mais desse... eu vi aqui, começando com a acrasia, né? Oi? Começando, inclusive, com a acrasia, né? Que é sem vontade. Há muita associação de todas essas voliciopatias, elas geralmente não são únicas, são associadas, ou né, são compostas. Né? Um novo viés de estudar a vontade. Sim. Interessante. Oi. Bom dia, Cristóvão. Bom dia. Tudo bom? Antes de você passar, se você pudesse, eu gostaria que aprofundasse naquele item conflito volitivo. Eu fiquei aqui pensando que, assim, uma primeira impressão, olhando, né, as voliciopatias, de que esse conflito volitivo, ele estaria, talvez, na raiz de cada voliciopatia dessa, né? Porque em cada contexto desse, muitas vezes a pessoa vai estar justamente num conflito entre, né, fazer alguma coisa para mudar, para melhorar, né, e, vamos dizer assim, manter um determinado hábito que já está ultrapassado. Eu queria que você comentasse, se você pudesse expor também, do que você já observou nos atendimentos, né, dentro da consciencioterapia, como esse conflito volitivo se manifesta e como superar esse impasse. Tá. Eu vou deixar só para responder isso um pouquinho, que tem um slide específico que a gente vai tratar disso aí, que a gente vai entrar bem nisso aí. A gente vai trazer alguns exemplos, inclusive. Então, a proposta que eu trago aqui é o seguinte: a gente primeiro fazer a seguinte questão, a seguinte pergunta, para a gente abordar de modo prático aí as manifestações voliciopáticas. O que eu não estou conseguindo fazer? O que eu tenho de objetivo, de metas? O que eu estou querendo fazer e não estou conseguindo fazer? Então, a gente poderia abordar de modo prático vários aspectos aí da vontade que vão, de alguma forma, estar relacionados a essa dificuldade da pessoa fazer, ou implementar suas metas, seus objetivos. Então, vou trazer essa possibilidade aí, essa abordagem, vamos dizer assim, para a gente entender esse processo melhor.
Para isso, eu vou só entrar um pouco aí em alguns conceitos para a gente poder trabalhar essa proposta. O primeiro conceito aí importante é o conceito de vontade, que é essa faculdade, né? Tem inúmeras definições aí de vontade, mas eu trabalho com essa aí, eu gosto que ela é bem prática, que é a faculdade, a força interior, ou a disposição que tem a consciência de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos, de realizar aquilo que se propôs, capaz de conduzir a ação. Em síntese, seria o quê? O estado de querer fazer e a capacidade de fazer o que se quer. Então, é mais ou menos aquilo que a gente falou lá na volissopatia. É um processo de querer e é um processo de fazer. A pessoa que quer muito, em geral, ela tem uma boa chance de conseguir. Mas tem muita gente que quer e não consegue fazer. Então, na prática, a vontade só se manifesta, vamos dizer assim, quando você de fato faz a ação, quando você realiza a ação, né? Até o querer ainda é um processo teórico, ainda não tá se exercendo a vontade em si. A vontade ela é um ato completo, que resulta numa ação em si, lá no final. Ok? Existe essa outra definição que é muito interessante, que é do livro da Dulce, aqui, Vontade, Consciência Inteira, que é uma referência aqui para o estudo da vontade. É um livro excelente, muito aprofundado. Eu estudo muito esse livro, me ajuda muito no processo aí da minha autopesquisa. Então, vale a leitura e o estudo desse livro. E a vontade aí que a Dulce traz é essa aí, que é a capacidade ou faculdade da consciência de dirigir a autopensenização e empreender ação sobre as energias disponíveis no cosmos, promovendo e modificando conhecimentos, comportamentos, decisões, atitudes, realidades e para-realidades. Então, ela traz aqui o processo que é muito interessante sobre a vontade, que a vontade é que dirige, é que promove a autopensenização. Toda pensenização é um ato da vontade. Então, isso é interessante a gente trabalhar. E a vontade, ela está intimamente relacionada com o processo da energia, a energia consciencial. Quer dizer, toda ação que a gente faz, ou seja, ao pensenizar alguma coisa, a gente está mobilizando energia, né? Ou energia pessoal e energia aí do ambiente, ok? Então, essa ideia de autopensenização também, de mobilização energética é interessante em relação ao conceito da vontade. Tem uma outra autora também que eu gosto muito, que é essa McGonigal. Esse livro aqui é bem interessante, Os Desafios à Força de Vontade. Então, vale a pena a leitura. Ela faz, essa pesquisadora, uma psicóloga, ela faz um curso de vontade nos Estados Unidos, a universidade, faz um curso semanal, dura, se não me engano, 9 semanas, para treino da vontade, do ponto de vista aí da psicologia. Então, a maneira prática também de a gente abordar a vontade, ela traz esse sistema aí que ele chama eu vou, eu não vou. Então, a vontade, ela tem 3 vieses. Eu vou, o que é? A capacidade de fazer o que é necessário fazer, mesmo sem motivação, ou empreender e persistir em tarefas tediosas, difíceis ou estressantes. Então, isso é a capacidade de fazer aquilo que você quer. Um outro viés importante da vontade é o eu não vou, que é a capacidade de dizer não, impedindo de seguir impulsos, desejos ou motivações deslocadas. Então a gente trabalha sempre com isso aqui, uma coisa que você quer fazer e uma coisa que está te atrapalhando, que é mais ou menos lá o conflito que a gente vai entrar de alguma forma, vai aprofundar isso daqui a pouco. E o eu quero, que é essa capacidade de discernir realmente o que quer, o que de fato precisa, né? O próprio professor Walter ele traz uma frase, né, que o autodiscernimento é o mega propulsor da vontade. Então, se a gente começar a aprofundar a questão da vontade, a gente vai entender que quanto mais discernimento a gente tem, quanto mais a gente acerta, né, nas ações, mais isto vai gerando uma espécie de motivação evolutiva, produtiva para a gente continuar fazendo mais e mais. Então, essa questão do autodiscernimento é muito interessante da gente, porque a pessoa às vezes tem muita, por exemplo, vontade, mas que a gente falou, a vontade anticosmoética. Isso vai dar na cabeça dela, não tem jeito. Então, a questão da falta do autodiscernimento, da intencionalidade, vai de alguma forma travar a vontade
da pessoa em algum momento, em algum nível, pelas interprisões, pelo processo anticosmoético ali relacionado às ações. Ok? E aí vamos... deixa eu ver o tempo. Para a gente entender, então, esse processo, essa proposta que eu trago aqui, agora a gente precisa entender um pouco o processo da motivação. Muita gente confunde vontade com motivação. São processos diferentes, mas muito relacionados, interrelacionados. Tem uma ligação, vamos dizer assim, profunda, íntima, e às vezes difícil realmente da gente separar na prática, mas conceitualmente são diferentes. Tem esse autor aí, o Reeve, né, até eu trouxe o livro dele aqui, que eu acho... Motivação também é um tema complexo, existem esse livro aqui, Motivação e Emoção, ele traz esse conceito aí, né? Motivação refere-se aos processos que fornecem ao comportamento energia e direção. Quer dizer, todo comportamento ele é motivado. Existe uma energização, vamos dizer assim, uma energia que vamos dizer assim, que faz uma propulsão daquele para se direcionar para determinado comportamento. Vamos entender isso aqui melhor no próximo slide aqui, ó. Então ele traz, esse autor, essa classificação. Isso, sinteticamente, existem outros processos que a gente pode aprofundar ou ampliar em relação à motivação. Mas em termos práticos é bem útil essa classificação. Então, assim, bem rapidamente, a gente pode ser motivado por eventos externos, por exemplo, dinheiro é um grande motivador, né? Um atrator. Já um odor desagradável ele faz uma repulsa, então ele serve como um processo de motivação para você se afastar daquele objeto. Oi? Inibidor, isso. E a gente tem os motivadores internos. Então, grandes motivadores internos são as nossas necessidades, por exemplo, fisiológicas, são os nossos motivadores mais fortes. Fome, sede, sexo, são motivadores assim, que se você não atender, aquilo domina a vontade da pessoa, domina a atenção da pessoa. Nós temos necessidades também psicológicas, por exemplo, de relacionamento com outras pessoas, sociais, por exemplo, de afiliação a grupos, né, a gente participar de grupos. O processo da cognição também tem uma importante atuação na motivação, a maneira que a pessoa ela significa o mundo, as crenças que ela tem, se ela tem uma crença que ela é capaz de realizar determinadas ações, isso favorece ela realizar aquelas ações. Então, tudo isso influencia no processo da motivação da pessoa. E as emoções também são fortes motivadores, né? É a maneira como que a gente reage aos eventos significativos da vida. Então, por exemplo, o medo, né, é um forte motivador. Se você está frente a uma ameaça, aquilo vai te dominar, vai inevitavelmente, as emoções têm essa característica de dominar o processo da consciência, da vontade, para que você tenha uma ação específica até de sobrevivência, né, de fuga, de luta. Então, o que eu quero mostrar com esse quadro aqui, tem outros fatores motivadores também que influenciam no comportamento da pessoa. O próprio temperamento, a gente pode entrar aí na questão do heteroassédio, dos autoassédios, tudo isso são fatores que vão, de alguma forma, fazer o que a gente chama de exercer uma força motivacional. O tempo todo a gente está sendo bombardeado, vamos dizer assim, entre aspas, por essas forças motivacionais. Várias forças estão atuando o tempo todo nas pessoas. E aí, eu trago essa abordagem aí, para a gente entender a vontade e, consequentemente, as voliciopatias. Eu trago essas 8 características que a gente vai entender melhor o conceito de vontade quando a gente aprofunda ou divide a vontade nessas 8 características. Fica mais fácil compreender. A vontade é um conceito complexo. Não é só por força, né? Quando a gente estava brincando lá do gongo hoje, não é só força. A força, se ela não estiver associada aos outros atributos, outras características, a pessoa também vai ter uma série de problemas. Então, a questão aí da gente dissecar ou anatomizar e
ponto de vista até anatômico e funcional da vontade, nessas 8 características, facilita compreender o conceito e as disfunções da vontade. Então, essa é a proposta que eu trago aqui. Proposta de pesquisa, a gente pegar cada uma dessas características e ver quais dessas características a gente tem que não está funcionando bem. E aí a gente vai entender melhor qual a disfunção que nós temos específica da vontade e qual aspecto da vontade que a gente precisa mais trabalhar. A gente vai ver que naquelas voliciopatias que eu elenquei lá no início, elas vão ter em geral, várias características, não todas dessas onde a pessoa tem alguma disfunção. E algumas delas a gente vai ver que ela predomina, uma dessas características é o que predomina no processo da disfunção. Ok? Então, começando aqui, a primeira é o controle volitivo, que a gente vai entrar a questão aí do conflito. O que é o controle volitivo? É o domínio, o poder, a autoridade sobre si mesmo, conduzindo à direção desejada. Bom, o que seria isso? Um sinônimo para isso seria a questão do autocontrole. Hoje, praticamente, os livros mais recentes da psicologia, todos eles trazem como sinônimo de vontade ou de força de vontade o autocontrole. É uma característica bastante estudada. Quem começou a estudar essa característica foi esse autor aqui, o Walter Mitchell. Tem até esse livro aqui, O Teste do Marshmallow, não sei se alguém já leu, que é bem interessante. O que ele fez? Ele pegou lá crianças na universidade, em Stanford, ele pegou essas crianças e ele colocava um marshmallow na frente da criança e falava assim, se você pode comer o marshmallow a hora que você quiser, mas se você esperar 15 minutos, você vai ganhar 2, você vai comer mais 1. E aí, algumas crianças comeram, outras esperaram. Daí a surpresa deles, que estudando esse grupo anos mais tarde, eles viram que aquelas pessoas que tiveram autocontrole, ou seja, resistiram a comer o marshmallow imediatamente, tiveram muito mais sucesso profissional, muito mais sucesso social. Eram pessoas que tinham sucesso acadêmico, profissional, se envolviam menos com questões de droga, obesidade, e outras patologias, inclusive psiquiátricas. Então, ele estudou esse grupo por mais de 20 anos e ele constatou. Depois, no livro, ele traz ali as hipóteses que ele tem, né, como é que as pessoas conseguiam ter o autocontrole. Então, tem uma série aí de hipóteses e aspectos que a gente pode até abordar, se alguém quiser. Então, o controle volitivo ele tem muito a ver com essa questão da regulação dessas forças motivacionais. O que é isso? Então, vamos dar um exemplo prático aqui para a gente entender. A pessoa, ela está fazendo uma reeducação alimentar. E aí, o que ela faz? Ela vai lá, almoça, come a quantidade de caloria orientada lá pela nutricionista, pelo nutrólogo, então ela faz tudo certinho. Daí ela sai e vai trabalhar. Aí ela passa numa confeitaria e vê um pedaço de bolo de chocolate que ela adora. Aquele bolo delicioso, assim, que saliva a boca dela. Aí ela começa a entrar em conflito. Isso é uma espécie de conflito volitivo. Qual que é o conflito? E esses processos, por exemplo, de exposição a um doce, a um bolo de chocolate, isso gera dopamina no cérebro. Esse dopamina gera um impulso forte para a pessoa, que é um impulso para ter prazer, né? Então, aquilo é muito forte no sentido de motivar ela a ir lá e comer o bolo. Então, é uma força motivacional que está vindo muito forte naquele momento. Ela tem uma outra força motivacional dela, que é vamos dizer assim, a reeducação alimentar. Então, aquilo fica entre conflito entre o racional, o lógico, o que é o melhor para ela, e o conflito de ceder ao impulso, à tentação daquele momento. Então, isso gera um conflito. Tem até um autor, esse Mitchell mesmo, ele fala que nós somos hoje seres, de certa forma, conflitantes entre o cérebro pré-frontal e a instintividade mais básica. Ele mais ou menos coloca... O tempo todo a gente tem essa instintividade básica, que
vontade de comer, vontade de não fazer nada, só assistir televisão, e tem o processo do racional, né? Daquilo que é, vamos dizer assim, o melhor, o mais que vai atender às nossas necessidades, principalmente evolutivas. Então isso gera conflito o tempo todo. E aí o controle é exatamente essa capacidade de você conseguir inibir esse impulso deslocado. Por exemplo, o primeiro impulso lá da fome, dela almoçar, estava correto. Veio aquela fome, veio o impulso, uma força motivacional, e ela atendeu, está funcional, está tudo correto. Agora, esse segundo, se ela comesse, ela vai estar disfuncional. É como se fosse um processo aí dela, vamos dizer assim, furar, né, o objetivo dela. Então, o autocontrole, o controle, ele tem a ver com isso, você fazer essa contenção desse impulso, desse processo deslocado, dessa força motivacional deslocada. Existem técnicas para isso. Isso não é só força. Não adianta só você tentar reprimir, suprimir o processo por muita força. Isso cansa e a pessoa às vezes não consegue. Às vezes tem que ter estratégias mais inteligentes para a pessoa conseguir não entrar nessa onda. Então, a gente pode depois até tratar de algumas dessas estratégias. Então, a ideia é essa, é regular. Qual força motivacional naquele momento eu vou ceder, eu vou dar a expressão, qual eu vou ter que inibir, fazer a contenção funcional, não é uma repressão. Tem um autor também que é aqui desse livro, A Força de Vontade, o Baumeister, é bem interessante esse livro também. Ele coloca isso. Na verdade, a gente não controla os impulsos vêm. Na verdade, o que a gente faz? Então, essa tentativa de controlar ou reprimir o impulso, isso não é produtivo. O que a gente faz? A gente deixa o impulso vir, dá expressão ou não. Quer dizer, você atende ou não, o impulso vai vir. Né? A gente tem fome, a gente tem sede, tem o processo todo do corpo, de bicho que nós temos, desse soma, isso tudo está produzindo impulso o tempo todo, não tem jeito. Você não vai inibir isso é antifisiológico, antibiológico. O que a gente faz é aprender a dar ou não expressão a esses impulsos. E isso que é o processo do controle evolutivo. Então, essa é uma das características, talvez uma das mais importantes da questão da vontade. Ficou claro aí o conceito? Alguém gostaria de comentar ou ficou alguma dúvida aí? Sim. A minha pergunta é voltar um pouquinho. Acho que não está funcionando. Alô? Oi, não está funcionando, acho, né? Pode falar. Pode ser? Oi, não. Eu queria saber o seguinte, ao meu ver, essa vontade, no meu entendimento, ela deriva de uma energia, né? Uma energia que vem de um pensene. Seria por aí o caminho? Porque qual é a raiz dessa vontade? Não, a vontade, a energia está mais ligada ao processo da motivação. A energia existe. Sim. A vontade, vamos dizer assim, ela manipula a energia. Ela que faz a mobilização da energia. É como se a vontade fosse o motor. A vontade é o motor. A energia é o combustível. Então, ela gera, ela mobiliza. Cada ação que a gente faz é uma energia que você está manifestando através do pensene, né? O N do pensene. Então, a vontade, ela dá o comando para o pensene. É como se ela direcionasse a autopensenização. Então, ela produz um pensamento, ela produz um sentimento e uma energia, uma ação em si. Então, o processo de mobilização energética que a vontade faz, mas ela não é, vamos dizer assim, a energia em si, é um atributo que faz essa mobilização energética. Através do pensene. Através do pensene, que está sempre associado, é isso. Tá sempre Isso é indissociável, Tá. Então, quando você vai mobilizar a energia lá, fazer o EV, o que você está fazendo? Você está, através da vontade, mobilizando a energia. Né? A vontade é que faz o movimento. Isso independe, por exemplo, de motivação, porque, por exemplo,
É muito mais fácil você fazer uma coisa motivado. O que é motivado? Você está energizado, você está cheio de energia, com gás para fazer aquilo, está muito afim de fazer. A vontade, quando ela é motivada, ela é muito mais fácil. O mais difícil é quando você tem que fazer alguma coisa e não está motivado para aquilo. Aquilo para você é chato, é maçante, é tedioso, mas você precisa fazer. E essa vontade, ela pode ser inconsciente, que a pessoa libera essa energia sem perceber? Pode ser, por exemplo, a gente vai falar de um outro atributo aqui, mas é mais ou menos assim. O ideal é a gente ter a vontade, vamos dizer assim, a vontade mais desenvolvida, é aquela vontade mental somática, que você tem o discernimento do que você está fazendo. Por exemplo, se você, naquele exemplo que eu dei lá do bolo de chocolate, a pessoa vê o bolo de chocolate, dá um impulso, ela vai lá e come, ela basicamente, ela nem pensou naquilo que ela fez, foi lá e fez, é como se a vontade fosse instintiva. É uma vontade, vamos dizer, mais primária, mais instintiva. Existe uma vontade, porque ela foi lá e fez, mas ela ainda é básica, ela é instintiva. Ela não tem pouco discernimento do que ela está fazendo. E uma vez... Existe o desejo, mas assim, existe a vontade também, porque ela teve a ação, ela foi lá e fez. Então, mas assim, é uma vontade que está direcionada, vamos dizer assim, a força motivacional que está comandando ela é a instintividade básica. O que está propulsionando, assim, tem até um verbete que chama propulsores da vontade, que é o que está movendo aquela vontade, ali é o instinto básico. Cristóvão. Não é o autodiscernimento, por exemplo. Cristóvão, só para voltar na questão daquela analogia do combustível, não adianta nada você ter um motor gigante e não tiver combustível para ser queimado, né? Também. Não adianta nada. Sim, sim. Então essa energia consciencial, essa força nossa, ela é importante para poder mover essa vontade, esse motor que às vezes é potente ou não. Sim, sem dúvida. A gente vai falar alguma coisa mais disso. Okay. Eu tenho uma questão assim. A gente observa uma criança no momento que ela tem fome, a gente atende a necessidade dela. Por exemplo, quando ela tem vontade de mamar, tem que dar, porque senão ela entra em desespero. E essa atitude eu percebo agora nas crianças um pouco mais crescidas. Como a gente poderia ajudar para conseguir educar a vontade da criança desde pequena? É um desafio, né? É uma pergunta bem ampla, né? Mas assim, a questão aí, uma delas é treinar o autocontrole, de certa forma é isso. Uma coisa que deseduca muito o processo da vontade que eu vejo do adolescente, da criança, hoje, que é uma grande dificuldade, é a questão do excesso de informação, televisão, computador, internet, rede social. Isso dificulta muito a questão da educação da vontade. Isso gera a questão da dispersividade, que a gente até comentou no início, porque é muito input, muita informação, muito estímulo, muita força motivacional atuando na pessoa. Então, o que eu vejo é ajudar, numa espécie até de condicionamento da pessoa ter a questão de aprender a estudar, de ter uma rotina, de ter disciplina. Então, esse processo, desde o início, né, regulando a questão do celular, regulando a questão da TV, dos seriados. Então, eu acho que isso tudo tem que ser desde cedo. E a gente vê hoje o contrário. A criança de 1 ano lá já ganha o celular, já está mexendo no celular. Então, isso vai produzindo uma série de disfunções, de patologias psiquiátricas, né? A gente tem visto isso hoje, e uma delas é da vontade. A pessoa realmente não tem muita dificuldade de fazer as coisas que ela precisa. Cristóvão, aqui. Você fez uma colocação que eu pensei agora que pode ajudar muito nessa questão que a Rinalda traz, que é do quanto de aprender a lidar com aquilo que você atende. Então, uma coisa é a criança estar hoje inundada nesse universo de muitos estímulos, tem muita oferta, né? Uhum. E outra coisa é como que a gente ajuda a criança a aprender a desenvolver esse senso do que ela atende
dentro daquilo que está chegando para ela. Então, não sei se você pode expandir um pouco mais isso, que eu acho que pelo menos para mim, foi um ponto assim, bem interessante. Deixa eu ver, só se eu entendi. Você poderia só fazer a pergunta de novo, só para ficar claro? Assim. Na verdade, estou fazendo uma colocação, né? Um pouquinho para trás, você falou da questão da gente aprender a lidar com o controle Sim. A partir daquilo que a gente atende. Sim. Sentido, entende? Do que você... Isso. Uma maneira também da gente treinar isso por exemplo, você pode treinar o autocontrole uma forma é você aprender a resistir àquilo, de certa forma. Então, existe uma técnica que você põe, por exemplo, pequenas tentações. Lá, você gosta muito de doce, né? Então, todo dia você põe lá na tua casa, lá no corredor que você passa todo dia, alguns doces. E passa por ali e resiste a não comer. Então, isso é uma maneira de treinar. Isso é técnica, dá para fazer. O Mitchell lá, ele percebeu o que as crianças faziam. Elas tinham uma espécie de distração. E isso a gente chama de sistema, isso é uma técnica bem interessante, sistema quente e sistema frio. Sistema quente a gente chama de sistema emocional, sistema frio a gente chama de sistema racional. Então, é mais ou menos assim. Isso é uma técnica que a gente pode utilizar também, pode ensinar. Por exemplo, você pode pensar numa pizza, que delícia, aquele queijo derretido, aquele aroma, a calabresa. Então, quer dizer, aquilo é o sistema emocional. O que é o sistema emocional? Aquilo vai favorecer ao impulso, o impulso de você ir lá e comer. Porque ele gera, né? Aquela questão do bolo de chocolate. Você começar a pensar no bolo de chocolate, que delícia, né? Aquele chocolate, aquele recheio. Então, isso vai ativar o processo emocional instintivo. Então, você vai fortalecer esse lado. Se você for para o lado racional, o que é? Não, aquilo tem tantas calorias, vai piorar meu colesterol, minha saúde. Então, você vai para o lado, você faz o que a gente chama de esfriamento do impulso, através da cognição e do processo racional. Então, isso é uma técnica também que a gente pode usar. E outra técnica também é da pausa. Todo impulso mais forte, ele tende a ceder em 5 a 10 minutos. Isso até fumantes, que vem aquela fissura de fumar, né? Se você esperar 10 minutos, aquilo é como se fosse uma onda, vem e passa. Então, por isso que a gente pode treinar esse processo, né? Então, se você tem esse conhecimento, esse aspecto, você consegue treinar. E existe um certo condicionamento nisso aí também? Total. Tudo isso de parte é quase que uma maneira de se condicionar. É como se fosse criar hábitos positivos, mas não deixa de ser um condicionamento, né? Passando para outra característica da vontade, que só para a gente tentar fechar todas elas, a persistência evolutiva, que é a capacidade de ter constância, insistência, perseverança para alcançar as metas traçadas. Tem muito a ver com paciência, com repetição. Então, tudo que a gente vai fazer em termos de objetivos, de metas, principalmente as mais complexas, existe paciência, existe repetição, tem coisas que você tem que repetir. A própria vida humana tem uma série de repetições na nossa rotina para que a ProEx seja executada. Não tem outra maneira, repetições são necessárias. Também. Mas eu vou trazer resiliência num outro tópico ali, mas tem a ver também. Okay. Tem até um autor, que é uma frase que ele fala assim, né, que a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. Então, é uma maneira de abordar aí a questão da paciência. Às vezes é chato mesmo, né? Mas a questão da vontade, você tem que aprender a fazer coisa chata. Que, em tese, é chato, mas na hora que você vai fazer, não é tão chato assim. A gente vai dar um exemplo aqui de como a gente muda esse processo, inclusive, da motivação. Outra característica é da resistência volitiva, que é bem interessante, que tem a ver com essa questão, um pouco mais assim, com a da resiliência, que é a capacidade de conservar-se firme, de não sucumbir ou ceder, de persistir numa atividade difícil,
suportando incômodos e dificuldades, de não se submeter à vontade de outrem. Então, essa capacidade aí é muito interessante. Tem a ver, por exemplo, com a tara parapsíquica. Não sei se você lembra desse conceito da tara parapsíquica. Então, o desenvolvimento parapsíquico, ele exige muita vontade. E uma das características da vontade, para a gente desenvolver o parapsiquismo, é justamente aprender a suportar incômodos da escagem, por exemplo, lúcida, da escagem consciente. Vem uma consex na sua psicosfera. Ela está doente, ela está patológica, é uma consex com emoções muito alteradas, e aquilo vai repercutir na sua psicosfera, no seu holossoma. Aquele incômodo, aquele desconforto vai, vamos dizer assim, incomodar mesmo. Então, se a pessoa ela não suporta esses desconfortos, ela não consegue também, né, desenvolver no processo evolutivo dessas ciclagens. Quando a gente vai começar a qualquer empreendimento, às vezes, que você vai fazer, qualquer tarefa, o próprio trabalho da gente no dia a dia, no começo, às vezes, é meio chato, tem um processo tedioso, tem um desconforto, um incômodo. Então, a gente sabendo disso, sabendo ter essa tolerância, essa resistência, isso é fundamental para o desenvolvimento aí da vontade. E a gente vai ver que várias voliciopatias têm a ver também com esses processos que a gente está falando. Uma outra que é a força volitiva, que é o que durante muito tempo era sinônimo de vontade. Até se a gente for pegar no passado, né, na época lá da era vitoriana, o que tinha lá? Tinha muita força de vontade, assim, da questão do puritanismo, né, mas era um processo repressivo, aquilo que a gente falou no início. A pessoa reprimia, ela não podia, por exemplo, ter desejo sexual, que era uma repressão, era um processo assim, de violência que a pessoa fazia contra ela mesma. E isso era chamado de vontade, essa força, essa capacidade de repressão, mas isso, na verdade, não é vontade. Isso era um processo deslocado que ia gerar uma série de parapatologias, aí, de disfunções no contexto. Então, a força é o quê? A intensidade da vontade necessária para implementar objetivos e para superar as forças opostas. Então, tem a ver com a energia, né, que foi perguntado, a questão da voliciolina. A voliciolina é a energia consciencial, que a vontade mobiliza. Esse é um termo aí que o professor Valdo trouxe também. Então, a voliciolina é o combustível, ele dá esse termo mesmo, né? A energia consciencial como se fosse um combustível que a vontade mobiliza, né? Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter a gente tem que pôr energia, não tem jeito. Você vai lá fazer a contenção lá do impulso deslocado, da força motivacional deslocada, você tem que pôr força. Você vai fazer qualquer empreendimento, né? Você tem que pôr força, tem que pôr energia, senão aquilo não acontece. Então, é um processo importantíssimo aí da vontade. Que você falou, eu lembrei uma tertúlia, professor Valdo, que eu estava sentada ali embaixo, ali, bem próximo dele, e ele estava assim na cadeira, de repente ele virou para mim e falou assim, você estava pensando isso? Daí eu, sim. Daí ele falou assim, isso é a força de vontade. Aí ele perguntou como que era a minha força de vontade, no dia a dia das coisas, dos objetivos, o que tu já conquistou até hoje? As coisas que você queria, você consegue? Sim, professor. Daí que ele falou sobre o processo da energia, que estava muito, como é que se diz assim, junto ali naquele momento, que era para ter cuidado com isso. Que ele, naquele momento, acho que ele pescou, né, alguma coisa, e ele falou desse processo. Claro, eu não estava assim, falando, né, mas eu estava pensando. Estava pesquisando, gerando energia. E ele pegou assim, no momento e voltou para mim e falou isso sobre muda, isso. Eu lembro de a gente estava lá na OIC, a gente tinha acho até com a Márcia lá, a gente tinha um grupo para dar lá em Porto Alegre, né? E a gente não tinha nenhum inscrito, né? Faltavam 5 dias lá para acontecer o grupo, e a gente tinha que tomar a decisão, desistimos ou vamos para lá, né? E aí, né, a gente conversando, não, vamos bancar o processo, vamos fazer. Daí a gente pôs energia no processo, vai acontecer, vai sair. E aí o negócio aconteceu. Achamos passagem, promoção, não sei o quê.
demos palestra lá no hospital para mais de 100 pessoas. Todas as inscrições a gente precisava acontecer, teve inscrições a mais. Então, esse processo de pôr energia, né, isso faz uma diferença, isso é um empreendimento que você faz ali através aí no caso o atributo que a gente usa mais é a força, pôr energia. Tem outros também, mas a gente pôs energia no processo. Isso mudou o ambiente, os amparadores conseguiram atuar, conseguiram agir. Então, isso criou uma atmosfera favorável para acontecer o evento. Por isso que precisa ter o discernimento, né, Cristóvão? Porque eu já percebi isso aí. Querer é poder. Porque, assim, eu me surpreendo, às vezes, com algumas coisas que eu penso, que eu quero. Aí, puxa vida, tem que ter mais discernimento ainda. Porque, senão, você está correndo o risco, né, de... Tá desenvolvendo assim, fazendo algumas coisas, realizando essa vontade, mas do ponto de vista que não é muito legal, né? Então, você colocando aí agora, eu lembrei dessa condição da vontade. Eu lembro que quando eu era adolescente, que faz muito tempo, né? Eu pintei um quadrinho, era na época ainda que eu fazia o primário, a escola primária, bem no interiorzão aí do Rio Grande do Sul. Eu fiz um quadro que eu pirografei, foi com fogo. Querer é poder. Impressionante isso. Então, isso aí eu trago comigo, esse microfone está falhando mesmo, eu trago comigo esta frase, né? Então, eu tenho tomado muito cuidado com as coisas que eu quero. Não, você tem razão, Tudo que a gente quer muito, você põe energia naquilo, Isso já observei também. O cuidado é que isso pode ser, se você quer uma coisa ruim, pode acontecer, né? De fato, predispõe. Quando a vontade é excessiva, tudo que é excessivo é negativo. A água, por exemplo, é uma coisa positiva, mas ele em excesso, né? Mesma coisa, oxigênio e tal. Então, quando a vontade é muito excessiva, ela entra naquele processo do otimismo exagerado, naquela coisa da impulsividade. Já vi pessoas assim, com essa vontade assim imensa e dá tudo com os burros na água. Tem um autor... Não levou a nada, porque quis levar tudo direito e às vezes a pessoa não tem aquela capacidade de fazer aquilo. Você tem que associar vários atributos. A força, isoladamente, não é só isso. Tem que ter inteligência, tem que ter discernimento associado, tem que ter intencionalidade associada. É por isso que vem a questão de discernimento, que é a separação daquele que presta, que não presta, aquele que é prioritário, Agora, aquele que não você sabe que o que mais ajuda a desenvolver a vontade são pequenas ações, rotineiras e constantes. Essa constância que ajuda mais a desenvolver, a ter uma vontade mais forte. Sabe por quê? Porque essa questão das menores ações para as maiores ações tem um degradê de crescimento. A pessoa não pode querer uma coisa que ele vai... Por exemplo, eu queria ser serenão daqui a 2 anos. Cara, esquece. Tem a dispeticidade primeiro. Tem tudo isso. Tudo isso? Tem tudo isso. Então, e aí você faz força para ser serenão. Por isso que também, só com meta, mas lá na frente. Por isso que as metas nossas têm que ser factíveis também. Senão você vai dispersar energia, né? Tem que ser uma coisa racional, lógica. E agora tem esse autor da Baumeister, ele fala também no livro uma frase: pequenas ações cotidianas, né, e constantes, eles vão sobrepujar os trabalhos heróicos, né, e inconstantes de um Hércules. Quer dizer, vale mais fazer pequenas coisas no dia a dia do que uma ação muito forte de vez em quando, mais irregular. Para a vontade é mais importante o processo da... Existe uma analogia bem interessante, que é a corrida entre a tartaruga e aquela serelepe. Por isso, O bicho foi lá brincando, fazendo muitas voltas, a tartaruga lá. Quando chegou na linha de passagem, a tartaruga botou a cabecinha, o bicho já estava perdido. Quer dizer, dava para ele andar, correr vários trechos, mas ele foi brincar, ele foi achar que era o máximo, e não era. Dispersou, né? Dispersou totalmente. Ô Cristóvão, isso aí que vocês estão falando, né? A relação disso com a questão das sinapses, né?
Então, você acha que aquele impulso da persistência todos os dias e aquele outro impulso de pá, bota muita energia e faz de vez, né? Será que isso tem relação com o caminho? Acho legal isso que você falou, porque é uma questão para a gente pensar. A gente não precisa, a vontade, né? Se você põe muita energia, muita força, isso cansa, né? Então, tudo cansa. Então, a gente tem que fazer a gestão da energia, da motivação, de certa forma, a gente tem que fazer essa gestão, senão você se desgasta, né? Então, agora, se é um processo bem organizado, concatenado, você tende a se manter energeticamente naquele processo. Mas, assim, a nossa tendência, né? O que é a nossa tendência? É criar hábitos, condicionamentos e hábitos. Por quê? Porque isso gasta menos energia. Então, tudo que, no início, lá, você vai aprender a andar de bicicleta, aquilo gera um esforço, muita energia, atenção, preocupação, energia, cuidados. Depois que você aprende, você não gasta muito pouca energia para fazer aquela ação, para dirigir, para andar de bicicleta. Então, a nossa tendência é criar hábitos. Então, uma maneira de a gente avaliar a vontade, assim, também, um outro viés é esse. Se você colocar na balança lá, quais os hábitos que você tem que são positivos e quais que estão drenando sua energia. Porque hábitos ruins, o que eles fazem? Eles tomam tempo de hábitos positivos, que você poderia estar fazendo ali para melhorar a sua ProEx, dentro do contexto evolutivo. E outra coisa, se você tiver uma rotina só de hábitos bons, positivos, saudáveis, proexológicos, você gasta pouca energia. Não é uma coisa inteligente? Quer dizer, você não precisa ter muita vontade, né, muita força o tempo todo, porque você já vai ter uma condição de hábitos. Lógico que a gente sempre vai ter desafios e coisas para desenvolver, mas assim, no geral, você ter uma rotina de bons hábitos é energeticamente inteligente, você gasta pouca energia. Então, a melhor maneira de a gente conservar a vontade é ter bons hábitos. Complementando também o que ele estava comentando ali, o Antônio. Alô? Alô? Deu? Tem um livro, eu estava esses dias passando na livraria, eu achei bem interessante, eu não comprei, mas fiquei interessada. Ele chama assim, Arrume Sua Cama. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Então tem relação com isso, né? Aqueles sim. pequenos hábitos que às vezes a pessoa até começa já de manhã cedo, você já imprimindo um determinado padrão de você fazer alguma coisa e conseguir aquilo, né? E tem a ver também com a percepção de autoeficácia, né? De você sentir que é capaz de fazer, mesmo que sejam pequenas coisas, e isso vai aumentando a sua motivação, né? E a sua energia para ao longo do dia você desempenhar outras funções mais complexas, né? Que o dia a dia acaba demandando. Isso é importante, você falou. Tem um experimento que foi feito, não, mas eles pegaram um pessoal que estava na floresta e isso aconteceu de fato. Daí eles pegaram essa experiência para fazer análise, né? Está num desses livros aí também. E vários foram morrendo lá por as questões. Era um grupo que estava lá em expedição e alguns foram morrendo por doença, alguma coisa, E aí tinha um deles lá e eles estavam perdidos, não tinham possibilidade de resgate. Ocorreu, mas assim foi tardio, né? E alguns que sobreviveram. Um dos sobreviventes, ele falava que o que mantinha ele no processo eram as rotinas básicas. Por exemplo, todo dia ele fazia barba. Então aquilo mantinha ele motivado e com uma vontade básica de continuar o processo. Então, mais ou menos nessa linha que você está falando. As atividades rotineiras básicas, para quem tem, por exemplo, processo depressivo, isso é muito importante. Porque ela mantém, de certa forma, um nível de humor, um nível de motivação mínima. É bem interessante isso. Tive um colega que ficou preso durante o tempo da repressão. Aí, conversando, ele falou, eu consegui sobreviver porque todos os dias, eu mesmo só por gestos, eu fazia todos os trabalhos rotineiros que eu costumava fazer. Eu levantava, eu fazia higiene, eu ia caminhar e também fui escrevendo.
E assim eu consegui não perder o ânimo, quando muitos outros desanimaram, porque é muito duro. Ele não tinha nem caneta para escrever, ele não tinha nada, mas ele disse que fazia como se estivesse realmente executando. Então é interessante essa questão de rotina. Eu vejo assim, é muito séria essa questão da saúde. É a rotina que faz a gente ser sadio. Isso é muito importante a gente observar desde a alimentação, porque a gente andando assim meio, agora estive 20 dias fora, eu tive que me alimentar do que era oferecido, mas eu procurei manter uma rotina na questão da água, na questão... Então, isso tudo influi muito, porque a doença, ela é fruto da nossa rotina. A nossa vida se resume à rotina, né, de certa forma. Né? Nessa questão da palavra rotina, porque a rotina em si ela não é muito legal. Agora, né, a pessoa Valder usava a expressão rotina útil, ou seja, uma rotina que é realmente útil. Porque tem a rotina que é muito negativa, aquela coisa do funcionário só fazer aquela coisa, sabe? Chato, né? Aquela chatice toda. Mas essa é útil. É a rotina útil, que é o... Outro aspecto e característico da vontade é a concentração volitiva, que é o ato efeito de orientar a atenção e as energias para um tema ou objetivo determinado. Então, veja, a energia que a gente estava falando, sem esse atributo aí de você focar naquilo que você quer fazer, também ela se dispersa, ela tende a se dispersar. Então, é a capacidade de ter foco. Então, o que a gente, até falando na questão lá que a gente estava falando lá do bolo de chocolate, né, do controle volitivo, que a gente falou, primeiro atributo lá, primeira característica. Então, uma das estratégias também que as crianças lá do Marshmallow utilizavam era essa. Ao mesmo tempo que elas se distraíam, não entravam na onda emocional ali do bolo, né, do marshmallow, né, ficar pensando como é gostoso o marshmallow, aquilo gera um processo emocional, instintivo, e aquilo domina a pessoa, ela vai lá e consome. Então, uma das estratégias é a pessoa focar no objetivo dela, né, no objetivo. Então, as vantagens de comer 2 marshmallows depois, então tem vários experimentos nesse sentido, né? Então, quando a pessoa consegue, porque às vezes a dificuldade não é nem você ter um foco, mas é você manter aquilo, é você manter no dia a dia, porque a nossa tendência é esquecer os processos e ser dominado pelaquela rotina que já está estabelecida. Então, a gente tem que criar uma estratégia de diariamente lembrar, ou periodicamente lembrando dos nossos objetivos, ou pôr um lembrete, ou um aplicativo de celular, ou fazer um processo aí de autorreflexão já direcionado para você lembrar, isso eu tenho que fazer, isso é importante, isso eu não posso deixar de fazer, isso tem que estar sendo avivado para que aquilo gere energia. Então, a gente vê naquelas voliciopatias lá, a dispersividade tem muito a ver com a questão da dificuldade de manter o foco. Um outro atributo, outra característica é a resolução volitiva, que é essa capacidade de decidir, de demonstrar engenho para resolver problemas. Mais ou menos assim, é essa capacidade de a gente ter iniciativa e acabativa, né? Tem a capacidade, a questão da decisão, a coragem para decidir, iniciar uma ação. O que a gente vê muito? As pessoas começam muitos empreendimentos, mas não acabam, não dão continuidade. Então, esse processo de iniciar e de realmente acabar, né, e ir até o fim, então isso é importante para desenvolver e para se estabelecer o processo aí da vontade. Um outro atributo, a organização volitiva, que é essa capacidade aí de coordenar todas essas variáveis, tanto intraconscienciais quanto extraconscienciais do ambiente, para que você consiga ter uma produtividade, né? É uma espécie de metodologia para você ter uma produtividade nas ações que você está fazendo. Então, aí é muito importante o estabelecimento de metas, né? A intenção de implementação de metas e o planejamento de cada ação. Tem uma pensata do professor Walter que ele coloca assim que
assim como a vontade é o grande propulsor da evolução, o contingenciamento, o acaso, é o seu grande travão. Ou seja, tudo aquilo que a gente, vamos dizer assim, deixa por conta da vida, né, pelas contingências da vida, deixa acontecer, tende a ter muito pouco resultado. E então a vontade nesse aspecto, ela tem a ver também com organização, com estabelecimento de metas, planejamento. É muito difícil você crescer, alcançar seus objetivos sem ter esse tipo de planejamento. E isso também é um fator motivador. Criar meta, criar objetivos, isso gera também uma capacidade de mobilizar energia, né, de motivação. Nesse sentido, a programação existencial é um processo também muito inteligente, se a gente for pensar. Você programar toda uma vida, uma existência, aquilo tem um sentido, uma lógica, um direcionamento, isso ajuda muito a organizar essas forças motivacionais, principalmente as antagônicas, e você ter foco naquilo que é o essencial você fazer. Uma vez eu também perguntei para o professor Valdo a questão da vontade, né, que eu estava pesquisando na época bastante, o que ele achava assim, qual o atributo, o aspecto mais importante para desenvolver a vontade. E ele falou que era a auto-organização, né? Então, eu acho interessante esse aspecto, porque realmente, se você for pensar, quanto mais organizado, mais metódico, mais estruturado você consegue ter suas ações, seus objetivos, sua rotina, mais você vai produzir. Então, isso tem uma lógica nesse processo. A organização é também a questão do auto-inventário. Esse auto-inventário é muito importante porque você faz uma análise daquilo que se realizou ou não realizou, né? Logicamente, confrontando com aquilo que você planejou. A questão da técnica do mais um ano de vida, né? Sim. Se você faz a técnica simplesmente por fazer e no final do ano não fazer a verificação do que foi executado, do que não foi executado, não adiantou nada essa técnica. Quer dizer, você fez, colocou na gaveta, guardou, dificilmente ia revisitá-la para poder ver se realmente estava em andamento ou não, ou alguma atitude tinha deixado de ser iniciada. Mas assim, a questão de inventário é fundamental, porque você replaneja para o ano seguinte aquilo que você deixou de fazer. Não, é fundamental o inventário, concordo, e também o monitoramento do que você está fazendo. Claro, é isso aí, é o acompanhamento. Você criar estratégias, indicadores, está funcionando ou não está. Isso ajuda muito. Eu passei muito tempo na minha vida assim, tentando criar sentido da minha vida, e eu não encontrava assim, métodos para isso. E eu resolvi anotar as minhas realizações diárias. É diárias que eu faço isso. Isso não é programação, apesar de alguns tópicos ser programado, mas só para fazer a lembrança, só para trazer. E todo dia eu anoto o que eu fiz naquele dia. Lógico, eu não anoto coisas simples, ir ao banheiro, não vou fazer Sim. isso, né? Do terrorista. Mas assim, nem vou dizer o que eu comi, nem, você entendeu? Mas assim, são súmulas rápidas, e no final do ano eu pego todo aquele resultado total e jogo numa planilha, jogo no computador e reduzo aquela papelada doida, que dá muitas folhas, muitas mesmo, e jogo numa ou duas ou três páginas. Quer dizer, eu tenho uma súmula do ano, porque é muito melhor você olhar para uma súmula do que olhar para uma arada de papel, Claro, inclusive você tem que processar mal redigida, mal Sim. escrita, que você nem vai entender aquela sua letra mais, nem vai entender bem o contexto. Então, chama-se aquilo ali, aquela informação, aquilo é o que eu estou chamando de auto-inventário. Eu acho Veja interessante. o que eu fiz. É um tipo de E ainda tem um organização. detalhe ainda, quando me ausento de Rio Branco, eu faço um relatório, à parte da minha viagem. Eu estou com 5 anos que faço isso. É uma técnica que eu tenho de 5 anos. Eu não sei o que eu vou escrever sobre esse assunto, mas eu guardei aí as 5 súmulas desses 5 anos. A papelada eu joguei fora. Não tem sentido guardar aquela papelada besta, né? Até porque, com o tempo, eu não vou saber o que escrevi ali, porque tudo é feito em resumo rápido, né? Entendi. Não, bacana, isso aí é. E a última
característica aqui para a gente finalizar é a autoconsciência evolutiva. É mais ou menos o seguinte, aquele exemplo que a gente deu lá do bolo, né? Se você não tem autoconsciência do que está acontecendo, né, das forças que estão atuando motivacionais naquele momento, qual que é a sua tendência? É embarcar pela força mais forte. Aquilo vai dominar seu processo. Então, a tendência sua naquele exemplo seria ir lá comer o bolo. Agora, se você tem autoconsciência, ou seja, você percebe o que está acontecendo, você tem consciência das forças que estão atuando, você cria a capacidade de decidir o que você vai fazer, de comer ou não, né? Ir lá comer ou não o bolo. Então, você pode se contrapor, inclusive, àquela força mais forte que está atuando, porque você tem esse atributo, essa autoconsciência. Então, isso é muito importante. No nosso dia a dia, a gente ter autoconsciência de tudo que a gente está fazendo. Lógico que a gente não vai ficar o tempo todo ali, mas assim, nas coisas rotineiras, básicas, mas principalmente nas ações mais importantes e críticas que vão dar, vamos dizer assim, um desvio no seu padrão ali de conduta, é importante você ter autoconsciência. Então, mas a gente pode ter no dia a dia, isso aí é uma questão de desenvolvimento, de hábito, vamos dizer assim. E aqui eu trouxe por último, um exemplo para a gente juntar todas essas características para ficar um pouco mais claro. Aqui cada um pode fazer seu próprio exemplo aí. Então, ali, a pessoa, o objetivo dela é o último, ela quer escrever um verbete, um artigo lá de conscienciologia. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, né? Oi? Tá. Tá vendo ali, ó, escrita? Então você tem um objetivo ali, só para dar o teu objetivo lá, você marcou às 8 horas da noite que você ia lá para o teu escritório escrever um artigo ou um verbete, ou começar a escrever lá, ia ficar 2 horas lá escrevendo. Você tem uma força motivacional que está atuando ali para você fazer, que é a interassistência, que é o processo evolutivo pessoal, né? A ação em si é escrita, né? Ou ações associadas, né? Pesquisa, escrita. E a intensidade da força motivacional aqui é 1. Está fraquinha, vamos dizer assim, né? Você quer, mas está pouquinho. E aí, o que acontece? Aí você tem outras forças atuando naquele momento. Isso é um exemplo, pode ser diversas outras. Você está com um pouquinho de sono, não é aquele sono, você está tão cansado, é só um pequeno sono também, uma intensidade 1. Você está com uma forte dor de cabeça, intensidade aqui, ó, 5. Você está com um pouquinho de sede, né, intensidade 1. Você está ouvindo vozes lá, ou você está com o teu celular do lado e ficou com vontade de olhar lá o WhatsApp, o Facebook, está em intensidade 3. E também tem um livro que você queria ler, ou um seriado lá que você tá vendo lá, seriado no Netflix, você está vendo, também está com intensidade 1 ou 2 aqui. Então, tudo isso está atuando naquele momento na pessoa. Então, como é que a gente poderia, nesse exemplo, né, pegar todas essas características das vontades e aí a gente vai entender também as disfunções, né? Quando uma dessas características não funciona, vai ter o processo aí disfuncional. A primeira coisa é ter autoconsciência. Esse último característico falou, você tem que ter autoconsciência de que isso está acontecendo, senão você tende a ser levado, né? Se você não tem autoconsciência, dali a pouco você está lá no celular, ou você foi conversar com seus amigos, lá no pátio do prédio. Então, aquilo é como se a vontade fosse direcionada pelaquela força motivacional. Com pouca autoconsciência, com pouco autodiscernimento do porquê que você está fazendo aquilo. Então, o primeiro atributo, autoconsciência. E essas características a gente vai usar conjuntamente, né? Mas eu vou didaticamente, vou falar separadamente. Bom, um outro atributo, uma coisa inteligente, é você dar expressão, aí vem a questão do controle volitivo. Você precisa, às vezes, dar expressão para aquilo que
está dentro, vamos dizer assim, da fisiologia somática. Então, o que é mais inteligente? Você ficar tentando, vamos supor, é uma dor de cabeça ali, física mesmo, não é energética, física mesmo, você precisa tratar aquilo. Então, é mais inteligente você ir lá tomar um analgésico, você já toma água ali, o suco, né? Então, você já mata duas forças ali, né? Porque essas forças biológicas, somáticas, se você não atender, elas dominam o processo. Então, é inteligente, né, estratégico você atender. Então, você dá expressão àquilo que precisa ser atendido. É ir no banheiro, por exemplo. Então, coisas básicas você tem que fazer. Agora, tem outros ali que você vai ter que fazer uma inibição, uma contenção. Por exemplo, essa aqui de ir lá no WhatsApp, no celular, ou conversar com os amigos, ou telefonar para algum amigo, você vai ter que fazer uma inibição, uma contenção. Ela está deslocada. Se você entrar nisso aqui, ela rapidinho vai para 5 aqui, porque você se envolve motivacionalmente com aquilo, e a ideia de fazer o artigo vai ficar em segundo plano. Então, isso você tem que inibir, você tem que usar um pouco da força, né, da energia, da intensidade, e fazer uma contenção desse processo. Então, aqui está usando o controle volitivo, a força volitiva. Esse aqui também você tem que inibir. Aí você vai lá e senta no seu escritório, na cadeira. Então você faz uma organização, um planejamento, organiza o ambiente, organiza o passo a passo que você vai fazer. Se você receber um telefonema, o que você vai fazer? Se der vontade de comer alguma coisa, você vai comer ou não vai? Você faz toda uma organização intra e extraconsciencial aqui, né? Então, aí você toma a iniciativa, a resolução volitiva, você começa a atividade, iniciativa, né? Com foco de acabar aquilo, né? Você se concentra naquilo, né? Você tem um foco, né? Você tira a atenção das outras atividades, põe o foco, a concentração volitiva nessa ação. E aí começa a fazer atividade. Aí tem que ter persistência também, né? Você tem que ir até o fim para ter a acabativa. E no início, geralmente, dá o quê? Na maioria das pessoas, desconforto, né? Que chato, que vontade de estar lá com os amigos, que vontade de estar vendo seriado. Vem, às vezes, um desconforto de estar fazendo aquela atividade, né? Você fica se mexendo na cadeira, você fica, né, às vezes dá até um desconforto somático mesmo, energético, somático, mas aí você persiste, aí você resiste àquele desconforto. O que acontece? Você põe energia, né? Começa a gerar energia, mobilizar energia. Essa motivação, você começa a se envolver com a atividade, aquilo vai para 3, 4, 5 cruzinhas ali. Rapidamente você inverte o processo motivacional através da vontade, dos usos dos atributos da vontade, ok? E aí você executa a atividade. Quanto mais você executa atividades produtivas como essa, mais a sua motivação se torna regular e produtiva no sentido daquilo que você quer fazer. Ficou claro o exemplo aí do uso? E aí tudo a gente pode ter várias voliciopatias aqui, por exemplo, se a pessoa se envolve aqui no seriado, por exemplo, ela tem o processo de acrasia, por exemplo, que ela, mesmo sabendo que ela devia estar escrevendo o livro, ela se deixou levar por uma coisa deslocada naquele momento. Tem o processo, se ela foi lá dormir, o processo da assídia, ela se deixou levar pela preguiça, ela foi conversar, o processo da dispersividade, ou ela adiou, não vou fazer esse artigo, não estou muito afim hoje, vou deixar para amanhã, da procrastinação. Então vocês vão ver que dentro dessas características a gente enquadra o processo aí, a gente entende melhor o processo das voliciopatias. Ok? Ficou claro essa ideia? Então essa hipótese aí que eu trago aí de pesquisa, né, para a gente avaliar o processo da vontade de modo prático, de modo bem, vamos dizer assim, estruturado. Porque quando a gente vai, eu tive essa dificuldade, você vai estudar a voliciopatia lá, você estuda a assídia, você estuda, é bacana, você se identifica com algumas coisas, mas do ponto de vista consciência terápico, o que a gente vê? As pessoas têm vários aspectos, não é um só.
E nem sempre é fácil você dar uma técnica específica, fazer uma abordagem específica. Obviamente que na consciencioterapia a gente avalia a consciência como um todo, mas quando a gente faz essa estruturação anatômico-funcional da vontade e dos processos das suas disfunções, fica mais fácil, às vezes, você entender quais características que você precisa investir mais, você precisa melhorar para você ter uma vontade funcionante mais atuante. Ô Cristóvão, você, lá na UES, você trabalha com um grupo consciencioterápico da vontade, né? Sim. Você poderia falar assim, como que a dinâmica desse grupo poderia ajudar aí nas voliociopatias, ou até nesse discernimento aí da vontade, através da vontade? A ideia do grupo é exatamente a pessoa ficar... Na verdade, quando a gente faz aqui em Foz, são 4 noites, né? São, no total, 12 horas aí de carga horária para ela ficar... Quando a gente dá fora, a gente faz uma imersão no final de semana. Mas a ideia é a pessoa entrar nesse campo, né, consciencioterápico, para ela exatamente trabalhar todas essas características, né? Então, tem técnicas, planilhas que ela vai... autoconscienciométricas, para ela avaliar o processo da vontade. Essa é uma delas que a gente usa, né, dessas características, mas existem outras que a gente usa. E a ideia é a pessoa aprofundar nos processos dela, ver aonde que ela não está conseguindo exatamente o porquê, o que está emperrando dela implementar os objetivos, o que está emperrando dela mudar alguns hábitos, né, tirar alguns hábitos anacrônicos, nocivos, né? Então a gente trabalha nesse campo. A gente não dá nenhuma teoria no grupo, a gente só trabalha de modo prático. Então a pessoa faz algumas planilhas, algumas dinâmicas. Por exemplo, uma dinâmica que a gente faz muito lá é a questão da própria mobilização energética e instalação do estado vibracional. A gente consegue, dentro da técnica do estado vibracional, testar muito a própria vontade dentro da técnica do estado vibracional, que é a sua capacidade exatamente de mobilizar energia. Então, vários atributos a gente tem que usar para dominar o EV. A gente tem que ter iniciativa, concentração, tem que ter foco, tem que ter persistência, tem que ter resistência, tem que ter controle, porque tem outras dispersões que vêm no momento. Então, você treina vários atributos, né, dentro do processo. Outra técnica interessante é a TENEPS. A TENEPS, você treina todos esses atributos da vontade, né? De certa forma, você vai trabalhar isso o tempo todo para... Acho que está ligado, né? Eu acho que talvez saber primeiro o que a pessoa quer, né? Às vezes a gente vê em consciência-terapia, a pessoa nem sabe exatamente o que ela quer, como é que ela vai identificar o que está pegando para ela não ter, né? Qual que é a voliciopatia que está aí. Sim. Então, eu acho que talvez começar pelo foco. Onde eu quero? Eu quero escrever o livro? Eu quero manter uma rotina útil, com hábito útil? Talvez tenha que fazer isso de uma forma mais planificada, mais organizada, e aí, para cada um, eu acredito que, em alguns casos, pelo menos no meu caso, existem tendências, existem coisas que dispersam, dependendo do que é o foco. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem muita disciplina na alimentação, mas ela não tem uma disciplina tão boa, sei lá, na atividade física ou na concentração para ler e escrever. Exato. Então, talvez existem voliciopatias específicas para cada pessoa e em cada contexto. Então, eu acho que é legal ela identificar de uma maneira mais ampla, talvez ter uma ideia geral do que é o quadro dela, e aí, para cada voliciopatia, provavelmente vai ter um tratamento diferente, né? E eu acho que você falou importante, interessante também, porque a gente não trata a voliciopatia, a gente trata a consciência, né? E aí, cada um, isso que você falou é bem interessante. Tem gente que... aquela Oprah lá, né? Ela é um exemplo disso. Ela tinha uma dificuldade no processo alimentar, mas a vontade extremamente forte para uma série de outros aspectos, né? É um exemplo em várias outras questões na vontade, mas tem um aspecto lá que ela tem dificuldade. E isso é o que a gente vê. Aqui a gente vê na consciencioterapia, na conscienciologia, a gente está recheado de exemplos aqui de pessoas com vontade forte, né? Com vontade
atuante, né? Mas que tem alguma questão ou outra que aquilo pega. Isso, exatamente. Tem pessoas que têm uma vontade globalmente mais comprometida? Tem processos, inclusive, psiquiátricos, né? Que a pessoa tem um comprometimento mais sério em várias áreas da vontade. E também, assim, as características, né, que você falou, cada pessoa tem um comportamento específico, né? A assídia de um é diferente do outro, né? Então, tem particularidades que são muito específicas de cada pessoa, né? Pessoal, ainda temos tempo aí. Alô? Então, há um tempo atrás, o professor Valdo tinha dito que o processo de educação é um processo de repressão. Isso, na época, mexeu muito comigo, né? E aí, eu vendo você falar, e tem uma coisa que você foi falando repetidamente, era assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E o tem que ainda é um som que me acende uma luz amarela para mim. E aí eu fiquei pensando, a evolução, de um modo geral, bem global, ela passa por um processo de aprender a conviver, ou administrar, ou seja lá o que for, o psicossoma, né? Até que a gente chega à condição do descarte dele, esteja tão bem com ele, descarte. E o psicossoma é o nosso veículo das emoções. E as emoções, elas têm um processo desde a emoção primitiva até uma emoção mais elaborada, mental somática. E aí eu fiquei me perguntando assim, como que a gente trata a vontade, né, o aprendizado dessa administração dessa vontade, até que ela seja uma vontade mais evolutiva, com a questão das emoções, que a gente ainda tem um psicossoma que aflora, que faz a gente trabalhar assim, dentro de um dia de 24 horas ou a vida inteira. E se isso ainda é um processo que a gente tem que trabalhar com a repressão, aí entra, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e talvez um pouco menos do querer, que a Glaucia começou a trazer. Então, assim, como é que a gente trabalha com isso no dia a dia? Porque a todo momento tem a questão dessa vontade emocional, dessa vontade que vem com força, porque ela vem de uma história, né? Você tem uma holomemória que te traz um contexto que te faz agir daquele jeito. E aí, de repente, você tem que trabalhar isso. Eu queria que você expandisse um pouco mais isso para mim. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, o processo psicossomático mesmo, né? Se você deixar, a nossa vontade acaba sendo levada pelo processo emocional o tempo todo. Você age, vamos dizer assim, emocionalmente. A gente deveria agir o máximo possível, agir mental-somaticamente, com autodiscernimento. Mas a maioria das pessoas age ou emocionalmente ou instintivamente. É a vontade mais básica ainda, né? Tá ainda nesse processo. Eu acho que alguns níveis de repressão, às vezes, são necessários, né? Mas, assim, chega num ponto que você tem que tratar aquilo, não pode ficar só na repressão, né? O processo emocional que eu vejo, a gente tem que tratar a questão emocional. Como é que a gente trata? Você pega lá, aí vem, por exemplo, o processo da mágoa, né? Do perdão, né? O processo do perdão é um processo de vontade, não é uma questão meramente vou perdoar, você tem que ter muito esforço para fazer um processo todo, às vezes, desses mais crônicos, mais arraigados. E como é que você trata a vontade, a emoção, que eu vejo? Essa é a minha maneira de ver dentro do que eu já estudei, né? Mas primeiro você tem que ter consciência do processo emocional, tem que ter questão do dicionário afetivo, você tem que entender o que está acontecendo. E o que a gente vê, inclusive, lá com alguns evolucientes, que a pessoa ela reprime o processo, ela não quer nem entrar em contato com a emoção, porque aquilo é desconfortável, aquilo gera um desconforto.
talvez no primeiro momento ela reprimiu aquilo, foi útil para ela se sustentar, mas chega um momento que precisa tratar aquilo. E aí a primeira coisa, você tem que deixar aquilo vir à tona, você tem que vivenciar aquela emoção para você poder entender o que está acontecendo. E aí, a partir dessa vivência que você começa, então você tem um processo de autoconsciência, né, importante, emocional aí, e aí você vai tratar. Eu vejo o tratamento de duas maneiras. Uma é um processo, de certa forma, cognitivo, você vai reprocessar aquilo, né? Você vai ressignificar aquilo, né? Seja uma mágoa, seja uma raiva que você tem. Então, cognitivamente, você vai trabalhando. E o outro processo é de condicionamento mesmo. Você tem que criar novos hábitos, novos comportamentos que vão refletir naquela nova maneira de pensar. Um exemplo disso, a pessoa que tem fobia, medo, né? Você não deixa de ter medo de alguma coisa, uma fobia, só porque você entendeu que aquele medo é bobo, que aquilo não faz sentido. Você só consegue deixar de ter medo se expondo àquele medo. Então você tem que se condicionar, ou descondicionar, nesse caso, às vezes é até mais um descondicionamento, mas tem um processo de ação contínua, no sentido de você reprocessar aquele comportamento. Então, essa é a maneira mais ou menos que eu vejo, assim, sinteticamente, né, de a gente fazer. Queria só complementar, Carla, porque eu tenho que dar um sentido de obrigação, né? Obrigação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vira uma obrigação. Eu acho que aí entra o que eu quero. Por isso que eu trouxe a questão do querer. Eu quero, de fato, isso, porque não é que eu tenho que reprimir, eu quero reprimir. Porque isso passa muito, aí passa pela decisão. Isso eu não quero para mim. Interessante que, na hora que você começou a falar isso, me lembrou do verbete da Adriana Lopes, que é a opção pelo autodesassédio. Então, assim, eu quero ficar desassediada, porque muitas dessas emoções têm um contexto extrafísico que está ali, que está perpetuando isso. Então, quando a gente amplia para a conscienciologia, eu acho que as coisas ficam muito mais complexas do que a gente pegar a psicologia pura, né? Sim, assim, sim. Porque aí você começa a ver que essa emoção é minha ou não é? Até que ponto que eu estou entrando eu não desassimilei daquele paciente que eu atendi? Até que ponto que esse problema é do outro e eu estou entrando no problema do outro porque eu gostaria que fosse diferente? Então, assim, a conscienciologia, quando ela traz o aspecto multidimensional, multiexistencial, ela amplia demais. Aí que eu venho perguntar, eu quero ficar desassediada? Eu quero entrar nessa onda do emocionalismo? Eu quero ficar nessa aqui? Então, assim, por isso que eu acho que a vontade... Isso é um ato de vontade. A não desperticidade, nisso que você falou, é um processo de vontade. Só que você tem que ter autoconsciência. Você está entendendo o que está acontecendo ali. E você consegue. Você quer ficar com raiva lá no trânsito? Você pode optar por não. Você consegue. Mas, às vezes, tem um processo a ser trabalhado. Não você faz a opção, mas não é só uma decisão. Existe um processamento daquilo, que dá, às vezes, trabalho. Precisa ser feito, né? E tudo isso que a gente trouxe, acho que a Glaucia também levantou, todo esse processo aqui, por exemplo, da impulsividade, da questão mais básica, tudo isso tem muito assédio e potencializa a questão parapatológica. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? A questão do assédio interconsciencial como uma força motivacional muito forte, potencializando todas essas voliciopatias, de certa forma, né? Agora, a decisão é quase que sinônimo de vontade também, decidir, agir, né? O processo decisório. E essa questão da desperticidade, eu vejo muito isso, você ter essa decisão, né? Primeiro você tem que mapear todo o teu processo, onde que te enrosca, onde que você se enrola. E aí existe um momento muito claro, isso eu já fiz isso comigo, que é um processo de decisão, de você entrar ou não na onda. É muito óbvio aquilo, você vem, no começo você embarca de cara, né? Você está lá no trânsito, sai xingando, fica com raiva. Depois tem um processo que vem, você percebe a aura do negócio, a emoção vindo, e você, muito claro, entra ou não entra na onda. É um processo de decisão, né? Mas você já processou isso antes. Seguinte, como você deu o exemplo do trânsito, certo? Eu vou usar isso para falar a questão da emoção, né? Um dia, faz
muitos anos, eu estava na Avenida Brasil, eu tinha saído da prefeitura, tinha acontecido lá, o cara tinha pedido mais umas alterações lá, eu não tinha ficado com raiva, mas eu tinha ficado aborrecida, porque ia ser mais um período lá que a gente ia ter que aguardar. E chegou uma hora que eu dei um leve desviado, assim. Eu não cheguei a cortar o camarada, mas ele deve ter assustado quando eu dei aquela guinadinha. E ele pegou e começou a me xingar, né? E na hora que eu peguei e fiz assim com a mão, não com a intenção de mandar ele passear, mas vai embora, né? Vai e me deixa em paz. E aí o cara foi às alturas, assim, em termos gestual, eu não escutava o sinal parou, a gente parou junto, porque estávamos quase assim, e ele continuava, olhava, né? Eu olhando para frente, mas sentindo toda a energia da coisa dele. Aí, quando abriu, eu peguei e estacionei na primeira vaga. Eu estava com uma colega. Ela falou, Malu, mas você não fez nada. Eu falei, não, deixa ele ir, vou trabalhar as energias, uma das melhores energias. Aí, porque deu um download naqueles minutos que a gente ficou ali no semáforo. Eu falei para ela, se ele bater ali na esquina, eu vou ser responsável. Se ele chegar em casa e brigar com a mulher, bater no filho, eu vou ser responsável. Então, daquele dia em diante, entendeu? Eu não quero saber se eu estou certa, se eu estou errada, se o da frente está indo devagar, se está me cortando, sabe? Eu assumi uma postura no trânsito e levo ela, certo? Então, porque às vezes a gente vê que tem gente que corta e lá na frente o farol, o semáforo fechou, ela vai parar e eu vou parar um minuto depois, né? Uns segundos atrás dela. Então, a gente tem a opção de ver... É uma escolha. É uma escolha. Né? Às vezes eu vejo gente dirigindo aqui, vou pegar o trânsito, parece que está em São Paulo, tá? Que está no Rio de Janeiro, sabe? Foz é outra coisa, a pessoa mudou, mas ela continua com os mesmos hábitos. Só que para muita gente ainda não é uma escolha, aquilo é um ato quase que automático. É automatismo. A gente tem que primeiro transformar numa escolha, ter consciência daquilo e aí começar a decidir. E outra coisa que me ajudou, aí eu vou na Carla, essa coisa do psicossoma, tá? Não sou desperta ainda, nem serenona, tá? Mas o psicossoma, ele é o veículo das emoções, só que ele é o veículo de ainda, para nós, ele é o veículo de manifestação no extrafísico. E eu também já tive, assim, várias experiências onde a emoção no extrafísico abortou a experiência que eu estava tendo. Então, eu tenho que começar a me reeducar aqui, usar a minha vontade para reeducar o meu psicossoma, para eu ter um bom performance extrafísico, se eu quiser realmente assistir, certo? E a opção da onde eu vou estar quando eu dessomar, porque vai ser a qualidade desse psicossoma que vai nortear o meu estado extrafísico. Interessante. Lembrar disso aí, né, do processo. Mas assim, acho que a gente trabalhando o tempo todo, isso vai se repercutir também no extrafísico, né? Temos mais um minuto. Quando você colocou ali o slide da autoconscientização, eu fiquei pensando nos intermissivistas, porque naquele momento do curso intermissivo, a gente teve uma autoconscientização, vamos dizer assim, seriexológica, e a gente fez um planejamento para essa vida aqui. Então, acho que aquela autoconscientização multidimensional, mais cosmoética, mais ampliada, de alguma forma, ela influencia a gente aqui no dia a dia, né? O tempo inteiro nas escolhas, na questão do redirecionamento da PROEX, e claro que a gente, às vezes, sai de banda e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, o tanto que essa questão psicossomática, né, que a gente traz lá de vidas e vidas com hábitos que não eram saudáveis, hábitos anticosmoéticos, que isso não está resolvido, né? A gente tem aqui no paracérebro, na questão da holomemória, todas essas questões, mas que o curso intermissivo mostrou, né? E agora a gente tem que usar muita vontade
para fazer essa virada, para fazer uma constância de hábito numa rotina útil. E que é um exercício que a gente está fazendo, a gente ainda não superou, né? Se a gente lembrasse o tempo todo desse processo intermissivo, seria muito mais fácil de usar a vontade, né? Só que a gente não lembra, né? A gente esquece. Pessoal, deu tempo aqui, eu só vou fazer aí a próxima tertúlia matinal, então do dia 21 de janeiro. Vai ser o tema didaticograma, da especialidade para pedagogia, a pesquisadora Ana Luísa Rezende, ok? Muito obrigado pela presença e pela contribuição de todos.